Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje é o último capítulo desta temporada da série Temperamentos e nós vamos falar sobre como motivar a pessoa do perfil fleumático, como despertar na pessoa do perfil fleumático a vontade de agir e a vontade de agir para o bem. Sabia que existem grandes líderes com temperamento fleumático? Sabe por quê? Eles suportam grandes pressões e isso não é difícil para eles não. Está na natureza deles suportar grandes pressões sem se prejudicar. Vamos lá? Os fleumáticos, devido à sua natureza tranquila e cooperativa, são amados por muitos, mas muitas vezes foram acusados de preguiça, falta de assertividade ou falta de capacidade ou iniciativa de liderança. Na verdade, o fleumático pode ser um grande líder, com sua capacidade de permanecer calmo sob pressão, sua força de vontade de ferro e sua habilidade de mediação. Olha, é tudo uma questão da motivação correta. Ninguém imaginaria aqui, na nossa leitura, ele vai falar sobre um exemplo, né, de um padre fleumático. Esqueci de falar no começo do vídeo, sempre falo, nós estamos aqui com o nosso amigo, acompanhando o nosso livro aqui, ó, O Temperamento que Deus lhe deu, de Art e Lorraine Bennett. Então vamos seguir para o exemplo de um fleumático poderoso. Ninguém imaginaria que nosso padre é fleumático. Ele é o líder espiritual da paróquia, um exemplo para seus paroquianos e verdadeiramente outro Cristo. Também é um organizador criativo e lidera a diocese na angariação de fundos para a nossa campanha de construção. Conhece todo mundo pelo nome em sua paróquia e quase 1000 famílias. Tem mais de 100 fitas de áudio de palestra que lhe deu sobre formação espiritual e humana, incluindo questões de casamento e família, desenvolvimento pessoal e apologética. Ele é um líder sem igual. Olha, tá vendo? Mas este é um exemplo de alguém que conhece e entende o temperamento e lidera com suas melhores qualidades. Gente, que nós estamos falando desde o começo, né? Quando nós conhecemos nosso temperamento, nós conseguimos harmonizar ele e equilibrar, né, as forças e as fraquezas, minimizar as fraquezas. Então, por exemplo, nesse padre que ele tinha de fraqueza, por ele ter esse conhecimento, ele conseguiu minimizar ela e potencializar as suas forças. Isso gera uma harmonia para a execução do bem, que é o que ele está fazendo aqui. Ele levou o tempo para aprender a motivar os outros, como incentivar a liderança, como fazer com que todos se sintam bem-vindos e sintam-se parte significativa da equipe, e como extrair o melhor de cada um. Ele também sabe quando fazer uma pausa muito necessária. Aqui está uma pessoa em harmonia. Se você é fleumático, seus 2 maiores desafios estarão no estabelecimento de metas e superação de obstáculos. Como você coloca uma alta prioridade em relações e cooperações harmoniosas, você será tentado a se conformar com as expectativas e objetivos daqueles ao seu redor. O que significa? Se você está lá num grupo, você tende a entrar em conformidade com o grupo, ao invés de expor a sua opinião, se você for um fleumático. Assim, seus objetivos podem ser inferiores ao que deviam, com base no nível de gana daqueles com quem você se associa, seus colegas, membros de sua família e assim por diante. Às vezes, você, fleumático, se no caso for você tem uma ideia brilhante, mas porque você gosta de estar em cooperação com as pessoas, você evita de expor aquela ideia brilhante. Mas, se fizer como o padre fez aqui, você consegue superar essas dificuldades. Em segundo lugar, você tende a ser centrado no outro e pretende agradar.
Mas os obstáculos e o futuro incerto podem parecer muito mais assustadores que motivadores. Você tende a responder ao que está acontecendo no momento e ter alguma apreensão sobre o olhar para o futuro. Além disso, quando confrontado com o que parecem ser obstáculos intransponíveis ou confrontado com uma potencial humilhação, desdém ou desprezo, você pode ser tentado a evitar a tarefa. Se alguém falou alguma coisa que não está em conformidade com o que você gostaria, você tende a não permanecer dentro daquela tarefa, não querer fazer mais. Quando confrontado com menosprezo ou implicância ou ameaças excessivas e punitivas, você tende a se retirar e a recuar em si mesmo. Você já se observou dessa maneira? Se alguém fala alguma coisa mais firme, mais grosseira, que você julga que foi injusta, você se fecha e se recolhe em si mesmo? Se sua família de origem foi particularmente punitiva ou tinha o hábito de menosprezar, você pode ter desenvolvido um hábito de baixo desempenho. Não é que você desempenha baixo, mas é um hábito que se consolidou por causa da convivência. Isso pode ser mudado. Se você estiver trabalhando com fleumático, pode ficar tentado a estabelecer metas para ele ou assumir a sua participação em um projeto. Então, aqui já é alguém que tem um fleumático no seu ambiente. Então, a gente não pode fazer isso, ó. Estabelecer as metas para ele ou assumir aquilo que é devido a ele. Ao contrário de outros temperamentos que reagirão negativamente a tal tentativa, o fleumático pode deixar você fazer isso. O fleumático, ele não vai reagir quando você tentar falar, olha, você precisa fazer isso aqui. Não, deixa que eu faço para você. Ele não vai reagir, ele vai ficar na dele. Só que isso não é bom para você e também não é bom para ele. Isto é, no entanto, um erro. Com o tempo, isso irá corroer sua autoconfiança e torná-lo menos propenso a aprender a assumir o comando. Tá vendo, ó? Se acontece isso que não deveria acontecer nenhuma vez, você fala sempre o que ele tem que fazer ou assume o papel dele e faz, o que vai acontecer? Ele vai se sentir menos confiante em si mesmo, cada vez menos confiante em si mesmo. Isso vai prejudicar a pessoa. O fleumático reage melhor à motivação para criar confiança. É completamente inútil se debruçar sobre suas falhas ou erros. Você já percebeu que às vezes você fala alguma coisa para alguém, mas na sua visão parece que não muda nada? Talvez você esteja falando com uma pessoa de temperamento fleumático. Não é que aquela pessoa faz por mal, mas é da natureza dela mesmo não reagir. Isso apenas o desencoraja e faz com que eles se fechem em si mesmos. Tantas vezes as pessoas são tentadas a encher o saco ou empurrar o fleumático, quando ele parece não entender a urgência de uma situação. Então, se nós empurrarmos a pessoa de temperamento fleumático, vai ser pior ainda. Esse não é o caminho para despertar no fleumático a vontade de entrar em ação. Aquela pessoa que você fala e parece que entra por um ouvido e sai por outro. Talvez seja um fleumático. E falar não vai resolver o assunto. Mas a gente vai ver uma forma de resolver. Esta é uma tentativa compreensível de ajudar o adaptável fleumático a entender a importância da mudança. É provável que o tiro saia pela culatra, criando uma discrepância muito grande entre onde nós estamos e onde nós queremos ir. O fleumático se sentirá sobrecarregado e incapaz de tanto ouvir os outros falando. A tarefa se tornará formidável e os obstáculos intransponíveis. Quer dizer, vai parecer para ele que é uma coisa muito grandiosa demais, se colocar muita pressão nele e ele vai travar.
Assim, um equilíbrio delicado deve ser alcançado entre a criação de um senso de urgência e importância e a construção da confiança no fleumático para alcançar isso. Então, o fleumático ele precisa de uma construção em sua confiança para que ele comece a entrar em ação e entenda, interiorize a urgência e a importância do que se há de fazer. Pontos chaves para o fleumático. Aqui a gente vai começar a tratar o fleumático, o remédio para que ele desperte assim a vontade de agir. E se você é um fleumático, para você também. Quais caminhos que você pode pegar para agir mais rápido, para agir mais assertivamente? Faça as perguntas sugestivas. Eu realmente consigo enxergar você alcançando esse objetivo importante. Qual será o primeiro passo? Se eu for uma fleumática, eu me vejo alcançando esse objetivo, porque os fleumáticos alcançam grandes objetivos. Nós já falamos que eles, quando lideram, são maravilhosos líderes, até porque aguentam bem a pressão. Então, qual seria o primeiro passo? Só o primeiro passo. Eu sei que você pode conseguir isso. O que acha de realizar essa mudança e quais os obstáculos você prevê? Então é interessante, ó. Primeiro passo. Vai exigir uma pequena mudança. E o que você está prevendo em relação a isso? É uma conversa para centrar o fleumático. Use uma régua de confiança. Em uma escala de 0 a 10, com 0 não sendo de todo confiante e 10 sendo extremamente confiante. Onde você diria que está? Como você pode chegar a um número mais alto? Então vamos supor que eu sou uma fleumática. E em quanto que está a minha confiança de 0 a 10? O que eu daria? Um 4. Como é que eu posso chegar? Só no 5. É só isso que nós vamos tratar. Se eu estou em 3, como eu faço para chegar no 4? Nós vamos por partes, nós vamos crescendo devagar, por partes, mas vamos crescendo com firmeza. Analise os sucessos do passado. Ai, aqui é gostoso, hein? Analisar os sucessos do passado. Lembra daquela vez que você pensou que não ia conseguir tirar um A nessa matéria, mas conseguiu? Então, fleumático, o que é interessante para você, caso você for um fleumático? Tenha um banco de conquistas. Anote todas as suas conquistas. Vira e mexe, vai lá e dá uma olhada. Puxa vida, olha, eu consegui fazer isso. Eu achei que eu não conseguiria, mas eu fui fazendo pouquinho por pouquinho até que eu consegui. Por que eu não conseguiria mais alguma coisa? Como você fez isso, fleumático? E, mesmo quando algo não foi sucesso, você se esforçou muito. Quando alguma coisa não chega àquele resultado que nós julgamos que teria que ser, pensa o seguinte, você se esforçou muito. Lembra do imperfeito saudável? É por aí. Vamos falar sobre o que você poderia ter feito diferente. Todas as vezes que nós nos esforçamos e não atingimos o resultado esperado, isso não é só para o fleumático, mas é para todos os outros temperamentos. Nós vamos analisar o que é que nós poderíamos ter feito diferente. E na próxima vez, vamos aplicar aquilo que nós poderíamos ter feito diferente. Reconheça os pontos fortes pessoais. Anote no seu banco de dados lá, seus pontos fortes. O que é maravilhoso em você é que você é uma pessoa tão calma sob pressão. Nossa, gente, eu admiro muito isso. O que é maravilhoso em você, fleumático, é que você é uma pessoa tão calma sob pressão. Eu já observei pessoas dessa maneira. E, falar a verdade, meu queixo ficava caído. E essa pessoa conseguia fazer a conciliação entre as pessoas e aguentar a pressão de forma... Se fosse eu estaria me descabelando. Mas essa pessoa me descabelando assim, com o conhecimento que eu tinha na época. Hoje é diferente. Mas essa pessoa
naturalmente, é o natural dela. Ela conseguia aguentar a pressão com naturalidade, sem desequilibrar. E mais, ela conseguia, como que eu vou dizer, conciliar, fazer a conciliação das pessoas. O que uma não estava entendendo, ela conseguia traduzir, e o que a outra também traduzia a outra, chegava num consenso que as duas pessoas entendiam o que ela estava falando. Bonito de se ver isso, né? Vamos lá. O que é maravilhoso em você é que você é uma pessoa tão calma sob pressão, ou todos te respeitam pelo senso de justiça. É verdade que eu acabei de falar aqui. Essa pessoa, de fato, ela tem um senso de justiça. Conseguiu chegar num denominador comum e todo mundo ficou em paz. Olha, fleumático, você é importante para o mundo. Incutir responsabilidade para acompanhar o progresso e manter foco no objetivo, assim como o sanguíneo, que precisa de foco e está sempre olhando o objetivo. Então vamos lá, recapitulando, fleumático, o que você precisa fazer para acionar a sua vontade de agir para o bem? Vamos lá. Ter a sua régua de confiança, procurar sempre aumentar um pouquinho. Analisar as vitórias do passado, ter o seu banco de dados de vitórias do passado. Régua de confiança. Ah, esqueci aqui, ó. Perguntas. Esqueci primeiro. Voltando. Perguntas. Qual será seu primeiro passo? Qual será seu primeiro passo? O que acha de realizar mudança? Ou quais os obstáculos você prevê? Faça essas perguntas. Primeira coisa, fleumático, faça as perguntas. Primeiro passo. O que eu posso conseguir com isso? O que tal realizar essa mudança? Quais obstáculos que eu consigo prever nessa mudança? Segunda, régua da confiança. Aonde eu estou na minha confiança? Estou no 9? Por que não um 9,5? Estou num 10? Se eu estou num 10, estou bem, hein? Por que não manter sempre no 10 em todas as áreas? Análise dos sucessos. Tenha o seu banco de vitórias. Reconhecer seus pontos fortes. Você é a pessoa que aguenta pressão, tem senso de justiça e sabe reconciliar os lados. Responsabilidade para acompanhar o progresso. Então, é isso. É assim que nós vamos despertar no fleumático a vontade de fazer o bem. Bem, pessoal, nós encerramos, né, essa temporada dos vídeos sobre os temperamentos. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha, melhor que gostado, né, aproveitado tudo que deu para a gente fazer na leitura desse livro. E teve um outro livro também, na leitura deste livro que nós analisamos, conversamos sobre ele, descobrimos muitas coisas sobre nós, como é que nós podemos nos tornar pessoas melhores através do autoconhecimento, como que isso impacta na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, como que isso impacta na minha vida, nos meus relacionamentos, como que isso impacta na minha profissão, como que isso impacta na minha saúde, como que isso impacta até nas minhas finanças, como que isso impacta no meu trabalho, como que isso impacta com aquela pessoa que eu estou no dia a dia. Então, é sobre isso que se trata esse estudo. Como é que se impacta principalmente na minha vida espiritual. Então, esse estudo foi dedicado a todos esses temas, como nós podemos melhorar. E o autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa para que nós possamos ter uma vida mais agradável, uma vida mais equilibrada, uma vida com mais harmonia. Sem o autoconhecimento, meu povo, fica difícil. Mas nós vamos seguir, nós vamos trazer novas ferramentas, nós vamos trazer algumas novidades aí, para a gente estar sempre aprendendo.
nunca é demais aprender. E se você quiser aprender comigo, considere se inscrever no canal, considere, considere fazer um comentário e enviar o vídeo para alguém, se você conhece alguém com esse temperamento fleumático. Um forte abraço, fica com Deus e até mais. E a gente se vê.